Pode Conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Lojas de Porto Alegre, e mais uma vez começando aqui um episódio super feliz, que a gente vai poder conversar com muita qualidade, profundidade e espero eu também diversão, que é sempre um pedaço importante da nossa conversa aqui, sobre temas que dizem respeito ao nosso varejo. Para falar hoje aqui no Pode Conectar, a gente tem uma convidada super especial, uma pessoa que está por dentro de todas as novidades mais relevantes do varejo aqui do nosso sul do país, especialmente. Eu já vou te apresentar, mas é uma pessoa que talvez, e muito provavelmente, você já conhece. Vamos chamar a vinheta que eu já te conto quem é. Bom, eu não consegui fazer um mistério. Geralmente eu tento, me esforço super aqui pra começar o episódio fazendo o mistério do conteúdo, mas é que a grande questão é que a nossa convidada de hoje é o próprio conteúdo. Eita. Eu tô recebendo aqui hoje a Paty Comunello, jornalista, colunista do Minuto Varejo, do Jornal do Comércio, e eu tô super faceira, que vocês não têm noção do nervosismo que é. Eu tava aqui fazendo, a Paty já tava gravando aqui, altas câmeras e tal. Já tá no ar. Paty, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que tô super emocionada, sei lá, mas empolgada. Vamos lá, eu acho que é uma honra estar aqui participando, até porque é um podcast super nichado, né? É do sindicato, né? Dos lojistas. E a gente já estava querendo há um tempinho, né? E agora deu certo. E é praticamente assim, de Nova York direto para Porto Alegre. Exatamente. Deu conta disso, que a gente estava agora há pouquinho, né? Fazendo a NRF, né? A super feira. E bom, vamos lá. Tu que dá o tom. Eu sou só que tá aqui tentando defender um pouco a informação. Maravilhosa, exatamente isso. E foi bem daí mesmo, assim, né? Obviamente eu conhecia bem o teu trabalho, mas a gente foi pra imersão do NRF juntas e eu fiquei completamente chocada com a capacidade dessa mulher, assim, de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, fazer muitas coisas, muitas matérias. E assim, já, né, óbvio que eu sou suspeita a falar, mas assim, quem tava acompanhando daqui ficou com a sensação de que tava junto com a gente graças ao trabalho da Paty. Ai, meu né? Deus. Levando muito conteúdo, transmitiu super bem NRF, assim, e de lá eu tava falando, Paty, a gente tem que gravar um episódio, vamos gravar um episódio, conseguimos gravar, finalmente conseguimos uma data aí. Eu vou te pedir pra primeira coisa de tudo, começa te apresentando, quem é Paty Comunello, porque no fim das contas, a gente tava falando aqui essa semana sobre RH também, e a gente às vezes para e esquece de cuidar de quem cuida, né? A gente esquece às vezes de falar de quem fala, né? E quem é Paty? Conta pra gente, por favor. Então tá, não é o assunto mais importante, mas, bom, vamos lá. Eu sou uma pra aquecer. Eu sou uma Catarina, que já tá talvez já virou gaúcha, porque eu tô mais tempo aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou filha de gaúcha, mas afinal tô mais tempo aqui do que em Santa Catarina. Eu fiz faculdade em Santa Maria de jornalismo. Tô formada, já tô trabalhando há mais de 30 anos. A gente já começa só a falar mais, né? Porque daí pode ser até mais que 30. Não, mas um pouco mais de 30 anos. Eu também depois, mais recentemente eu fiz URGS, eu fiz sociais, então eu tenho outra formação, tenho um MBA em economia, assim, mais ligada ao trabalho de jornalistas, assim, na área de mercado de capitais, que eu super adoro, e também digital, jornalismo digital, que, até pelo tempo que eu cheguei a trabalhar nessa área. Eu faço, sei lá, já trabalhei na Zero, foi onde eu comecei lá em Santa Maria. Depois, também trabalhei no Clique, quando eles criaram o online, né? Fui lá no início dos anos 2000, eu digo que eu voltei em 2016 para online, lá no JC. Mas eu já era uma veterana, né? Porque lá no início, né, eu cheguei a trabalhar, um projeto bem legal, em Santa Catarina, quando eu voltei para Santa. E também... no jornal eu tô já desde 2009, já faz um tempinho, e o Minuto surgiu, né, a coluna surgiu em 2021, pós-pandemia. Muita coisa surge pós-pandemia, né, parece que a gente não tem o antes da pandemia, né? A gente marcante, tudo se dividiu, né? As coisas com certeza todas mudaram. Se tinham coisas que eram antes, elas ficaram drasticamente diferentes depois. Exatamente. Aí o Minuto Varejo surgiu então em 2021, que a ideia era ter uma segmentação, e aí deu super certo. Bom, eu sou mãe da Clara, a gente tava falando que a Clara tem a tua idade, assim. Minha filha mora em BH, tá uma mineirinha já, uma engenheira, não tem nada a ver com jornalista, mas que tem muitas coisas parecidas comigo. E bom, é isso. E eu, assim, se eu fosse me definir hoje, assim, sem nenhum tipo de ousadia, eu acho que eu sou, assim, essa coisa que a gente tá falando, a gente falou de Nova York, né? Pra mim, a história do meu trabalho hoje praticamente assim, em qualquer lugar do mundo.
E acho que isso tem tudo a ver com varejo, né? Porque varejo é um turbilhão, né? E eu acho que eu não tinha me imaginado lá, antes da pandemia, de fazer uma coluna, por exemplo, ligada a varejo. Eu fiz varejo, faço varejo há muito tempo, porque eu super gosto de economia. Mas eu, assim, fui fisgada, assim. Tem uma colega minha que diz que eu sou varejeira. Tu foi picada por uma varejeira. E foi por causa da coluna do Minuto Varejo que tu se aproximou do tema, não foi antes? Não, então. eu fiz Já assim, tava, ao longo da minha... Porque a minha trajetória maior é cobrindo economia. Eu quase me formei, inclusive, em economia. Que legal. Só não terminei porque eu vim para Porto Alegre, daí eu tive que parar a faculdade lá. Mas tu chegou a cursar. Eu fiz 2 anos e meio lá em Santa legal. Maria, na Federal e tal, e foi o período da minha vida que eu mais estudei. Eu estudei muito. Só que eu não consegui seguir, eu me arrependo, claro, depois eu fiz também pós nessa área, e eu gosto muito de economia. E sempre fiz varejo, né? Varejo em vários momentos, de várias maneiras, e claro que a história do comércio é muito mais, assim, preponderante, porque é onde as pessoas realmente, é onde a vida, né, acontece, né, por causa do consumo. E foi muito legal, porque voltando, assim, mais focada em varejo, eu reencontrei muitas fontes, né, muito assim, que, né, porque eu tava no online, daí eu ficava fazendo de tudo. E é um varejo que a gente faz, assim, tentando, assim, acho que contar histórias, trazendo, quer dizer, mostrar como as coisas acontecem, mas com nuances desde do que é, sei lá, que são os perrengues, do que tá mudando, do que é o mais simples, né? A única coisa que hoje talvez eu tenha mais, assim, que mais me angustia, que é tanta coisa legal para contar que eu não consigo dar conta. E às vezes, assim, eu tenho que até pedir desculpa por muitas histórias que eu não consigo levar, porque, assim, cada dia surge mais, é incrível. Às vezes eu falo assim, se o jornal quisesse só um jornal focado, que nas origens do JC, né? Sim, jornal. Ele era jornal ele tinha, até era diário não sei, ele era uma coisa comércio. O nome, até depois acho que mudou. E ele surgiu no comércio. Então, acho que, se a gente for olhar em termos de Brasil, acho que provavelmente a publicação que mais se identifica, é mais longeva, e tudo que a gente fala do jornal, que eu acho que ele super cumpre, assim, entrega hoje, assim, um conteúdo que faz valer, assim, a história que ele tem. Ô, Paty, tu consegue mencionar, assim, eu não sei se pra ti é uma coisa que tu consegue identificar onde é que vem, assim, o que te interessa, o que te fascina no varejo, porque, assim, quando tu fala, né, uma coisa é a editoria, o jornal tem a orientação a falar do comércio, mas esse gosto que tu tem, o interesse que tu tem é uma coisa genuína, né? O que te brilha o olho no varejo, o que te traz, assim, pra querer falar sobre essas histórias? Eu acho, assim, uma coisa que sempre me surpreende, assim, ó, a galera, assim, tanto o lojista, sei lá, o cara que é o dono do negócio, como quem trabalha, quanto eles entregam, assim, quanto eles gostam, assim, e como é uma coisa que não é fácil de fazer, sabe? Às vezes eu fico pensando, como é que esses caras conseguem criar uma campanha, botar e vai lá e consegue vender e convencer as pessoas a comprarem, né? Eu fico sempre pensando assim, então, tem muitos momentos, assim, que né, claro que eu não tô sempre na rua, né? Mas eu tô hoje, por exemplo, eu não voltei pra redação, então eu tô no remoto, mas o meu remoto, como eu digo, assim, eu tô em casa, mas tô na rua. Eu adoro estar na rua, então sempre tem coisas novas. E é uma coisa que eu curto muito, assim, é entrar, por exemplo, independentemente de eu estar fazendo uma pauta ou não, é entrar, por exemplo, numa loja, qualquer que seja, que me chama a atenção, às vezes, sei lá, alguma coisa, um layout, ou um produto, ou a mistura das coisas, e entender, conversar, assim, bater papo, assim. Então, e hoje, como eu faço vídeo e tal, então, assim, e sempre rende alguma história, entendeu? E é muito legal porque as pessoas, acho que no varejo não tem muito aquela coisa do cara que não gosta sabe? Não tem meio termo, né? Sim, ou tu gosta ou tu não tá lá. E é incrível pra mim, até antes da gente gravar aqui hoje aconteceu isso, eu até postei no meu Insta, eu tava na rua, tava lá pelo Moinhos de Vento, que eu parei pra tomar um café ali no Brasco, não tem problema a gente dizer. Vamos que o Brasco merece. Isso mesmo. E aí, tava sentada ali eles têm tipo né, fora ali na frente, uma área de mesinhas. Aí uma moça passou por mim, chegou assim, falou, oi, eu quero te dar um oi e tal. Eu quero dizer que eu te sigo e tu super levanta o nosso astral. Ai, fofa. A Liane, que tem uma loja de roupas para bebê. E aí, claro que eu gravei o vídeo, claro que vai estar no ar. E
E uma coisa que eu vejo que as pessoas, assim, têm quer dizer, porque o varejo é uma coisa que é o tempo todo é energia, né? Porque não para nunca, né? Então, assim, e além do que é inovação, né? Que daí também tu fica ligado. Então, sei lá, vai perguntando aí, porque eu também, pra mim, é mais fácil perguntar do que falar. Eu posso imaginar, eu imagino a dificuldade que é. Mas essa é uma história que é agora quentinha, que é isso, assim, e ela começou a contar, diz, olha, puta, na pandemia eu tive que, eu achei bárbara a expressão que ela usa, eu falei, eu criei uma bolha na pandemia pra conseguir me proteger do que era a loucura que foi, né, pra me proteger, leia-se pra sobreviver. E aí ela depois foi falando, depois teve a história, claro, ela tá numa região que é a região do Moinhos, que não foi afetada pela enchente, por exemplo, mas cada período tu tem impactos, assim, a economia, o efeito colateral de uma enchente, não só, né, na quem é afetado diretamente. Então, ela meio que, assim, ela fez, assim, em poucos segundos, ela descreveu, olha, bom, mas afinal, a gente tem que estar todo dia tentando fazer de tudo, entendeu? Sim, e a gente tem falado muito sobre, assim, a questão da experiência no varejo, né, assim, a própria NRF, de novo, retomou muito a importância das pessoas, do bom atendimento, e é isso, o varejo sendo esse setor extremamente sensível a qualquer mudança econômica, climática, todas elas, né. Tá mais complicado, e ainda né? assim, o lojista tem que ir lá abrir a loja todos os dias, ter um sorriso, receber o seu cliente, né? E daí acho que foi legal esse comentário que tu trouxe da Liane, né? A Liane. Por ela... A Liane Codorniz. Fez uma menção aí maravilhosa, justamente por ser uma pessoa que tá aí falando pra eles e gerando energia, assim, né? E assim, da tua posição de observadora, né, perguntadora, questionadora, assim, o que tu tem percebido de mudanças principais, assim, né? Porque uma coisa é quando a gente vem aqui falar de tendências, quando a gente fala de macro oportunidades, assim, tu que vai todos os dias, caminha na rua, dá uma olhada, o que tu percebeu desde que tu começou lá o Minuto Varejo 2021 até agora 2025, né? Eu acho que tem mudanças bem legais, assim, eu acho que, assim, o 2021 foi bem pós ali, logo na saída na saída não, a gente tava ainda no meio, né, em pandemia quando ainda. Eu vejo alguns vídeos, conteúdos, né, a história de a gente de fazer com máscara e tal, e todos os cuidados, né, toda aquela discussão do teu protocolo, que foi uma coisa que o varejo se envolveu bastante, né, porque tu tinha que, tu tava sempre naquela linha, assim, entre não arriscar, não se expor, porque isso ia fechar, né? Exatamente. E teve isso, né? Sim, fechar a loja. E tentar ter uma normalidade, porque para as pessoas se sentirem menos, talvez, tipo, estamos, né? Não podemos consumir, né? Era exatamente isso. Pra mim, quando eu buscava normalidade, eu queria comprar alguma coisa. Porque eu queria poder e não era mais, porque mudou, né? coisa. E o que eu acho, assim, que é mais... Bom, primeiro, a gente vê que tem perfis de negócios que não conseguem, que assim, nesses 2, 3 anos, 4 anos, que realmente saem de cena e outros entram com mais força. Aqui no centro de Porto Alegre a gente vê nitidamente isso, que não é só uma coisa pós-enchente, eu acho que já vinha com uma alteração de perfil, né, que a gente vê, que é aquela coisa do, né, que o pessoal fala, abre coisa de cosméticos, ou é a coisa dos produtos, né? Sim, antes tu tinha mais vestuário, hoje tem mais cosmético, por exemplo, E ao mesmo tempo tu tem, mas um vestuário que talvez é aquele que consegui, que assim, primeiro que eu acho que tem, quem tá no centro de Porto Alegre tem uma espécie de, acho que amor pelo centro de Porto Alegre, Sim. porque acredita, e esses são os caras, os Highlander, que a gente fala. Centro no coração, centro até que morrer. tá bem interessante, eu acho que vem, né? Tu tem percebido isso, assim, ainda dos varejistas, tipo assim, uma resistência ao centro? Eu, às vezes, assim, ó, porque tem umas lojas super antigas ainda que resistem, né? E às vezes eu passo, assim, eu lembro, assim, de parar depois até da enchente, assim, que os caras estavam retomando, de às vezes, né, parar e perguntar, tá, mas vem cá, fala com o vendedor, assim, eu lembro de falar com um vendedor de uma loja de vestuário masculino e perguntar, tá, mas uma loja que tem, sei lá, 1920 pouco, sei lá, como é que é? As pessoas compram, porque a minha curiosidade é, quanto que tu consegue vender porque pra mim a coisa mais louca na história do varejo, assim, tu tem um estoque mínimo que tu tem que fazer, né, pra repor. Sim. Esse estoque tem um custo, né? E como é que funciona se tu não vende? Exato. E depois tem uma outra coleção entrando. Sim, que nem tem a história mudar os produtos se tu não vender os que tinha. Não, e a história do fast fashion, né? Que é uma coisa que é super impactante, assim, em termos de rotatividade. Tipo assim, esses dias eu fui na Zara.
Vou citar aqui, mas porque eu dei matéria e que tem a história de que eles vão ampliar, estão ampliando no Iguatemi. Vão ter uma área maior, porque inclusive é uma das lojas que mais vende no Brasil, da Zara, né? Que, aliás, eu estava lendo já que a Zara esse ano não está indo muito bem. Quer dizer, o varejo está... Um ano não explica os anos próximos que vão vir. E aí, o cara me disse, não, porque a cada 15 dias vem uma coleção nova. Que é a história do fast fashion. Eu falei, gente, mas... Como é que vende? Como é que... Acho que até vem... Eles têm, né? Óbvio, né? Mas, assim... Muito produto, muito consumo, né? Que até outro que a gente pode até falar um pouco, né? Que é um dilema acho que do varejo em algumas áreas, e a área da moda é a que mais, talvez seja um grande exemplo, que é a quantidade, né, de produtos que tu tem que descartar, ou que tu incentiva um consumo muito forte, mas faz parte da lógica do setor. Então, assim, eu acho que, assim, centro histórico tem mudanças, acho que vai acontecer muita coisa, eu torço muito que essa história do cais, que ela venha com força e venha com perfil que não é... Que eu acho que um perfil ligado ao que é o patrimônio, assim, a arquitetura que a gente tem ali, porque eu acho que o espaço para empreendimentos imobiliários tem um pouco à frente ali, que está dentro da concessão, né? Mais pro lado ali da rodoviária, naquela região ali, eu acho que sim. Mas essa região central é uma região que... É o, tipo assim, é o ouro da coroa. É mesmo, assim. E tem coisas surgindo, eu acho que tem... quando a gente faz matéria sobre isso, não só eu, tem os colegas que fazem, muita gente posta, assim, super, assim, desqualificando, o centro. Sim, o centro não é mais o mesmo. Mas aí tu conversa com quem tá, assim, ó, por exemplo, um dado, assim, até tem uma matéria que eu vou dar, mas é a região que mais tem fluxo, mais vendas de imóveis usados, porque né, onde, claro, é uma região que tem mais usados do que novos. Então, é onde tem um negócio muito ainda efervescente. Então, não é à toa que esses negócios acontecem. Agora, de mudanças que eu vejo, assim, é muito... shoppings, muita coisa do virar a chave, né? Para ser um ambiente que não seja só um ambiente de compras, né? Então, a gente vê aí vários exemplos, né? Deles vindo fortes com gastronomia, com ambientes que as pessoas possam estar mais tempo. Aí, tipo assim... frequentar, né? Super calor do recorde aqui, onde é que as pessoas vão. No shopping. Então, então acho que tu tem aí Sim, a gente teve o Pontal aqui em Porto Alegre, por exemplo, que assim, virou um ponto de tomar chimarrão, de ir com a família, de ficar final de tarde. Exatamente. Né? Ar livre, né? Ele quebrou um pouco essa coisa também só do shopping em espaço fechado. O Pontal virou um jardim. E os outros também tentando dar uma arborizada, trazer um pouco do verde e tal. Eu acho que tem isso. E eu acho que... e também aquela coisa da ressignificação, sei lá se é a palavra certa, mas, por exemplo, do bairro, de onde tu mora. Muita gente mora e trabalha, porque acabou ficando, né? Agora tá voltando muito a história do presencial, muita empresa trazendo, né? Mas as pessoas, assim, tu quer ter as coisas perto de onde tu mora. Tu quer ter o mercado bom. Não precisa ser não precisa ser um mega mercado, mas um mercado que te tenha que seja pertinho de onde tu mora. Farmácia, nem se fala, né? Sim. Talvez, né? É um sintoma. Bom, a farmácia mais fácil do mundo, porque a gente caminha qualquer esquina. Você fala em uma esquina, a galera já fala, aí vai ser farmácia. Vai ser farmácia. Vagão imóvel ali, se tem estacionamento. Aí o bookmaker, mas é qual? Quais são? Aí a gente tem 3, pelo menos, né? A gente sabe, não precisa, né? Se a gente for citar aqui, eles têm que patrocinar o espaço. Citar, porque vocês poderiam estar nos patrocinando. Exatamente. E seria um bom patrocínio, viu, gente? Mas eu acho assim, quer dizer, essa coisa de mudou o comportamento das pessoas, né? E lê-se do consumidor. Então, acho que... E é legal isso, porque eu acho que as pessoas não estão necessariamente... Porque acho que eu lembro que logo que a gente saiu da pandemia, quando começou a afrouxar mais, e eu lembro que... Bom, né, o teaser era o novo normal. O novo normal. Que a gente nem fala mais. Porque, na verdade, eu acho assim... Eu acho que, de alguma maneira, com tanta loucura, e a gente viu isso lá na NRF como um dos temas... Com tanta digitalização, o que está acontecendo agora, a gente vê as pessoas querendo estar mais no presencial em vários aspectos. Sim. Que eu acho que talvez seja... Que eu acho que é um tema mega, assim, que rende muito para o varejista que está lá na sua operação entender mais isso e ver onde ele pode se colocar, Exatamente. Né? Não sei o que tu acha, mas eu acho que por exemplo, eu acho uma coisa que me incomoda é loja que tem muita coisa. Sim. Mas assim...
Tudo bem, tem aqueles armarinhos loucos, ou aqueles troços... Tem uns que tu vai porque tu sabe que tem tanta coisa que alguma coisa tu vai querer. Que tu não tá preocupado com o teu lugar que tu vai, tá se sentindo bem, né? Isso. Então é pra pegar lá, sabe? Tu quer comprar o bichinho lá, o negócio que limpa a bomba de chimarrão, É muito por exemplo. específico, só um lugar que tem de tudo vai ter isso. Agora tem outras lojas que a gente vê que ainda estão num modo muito antigo, quer dizer, é muito pré, inclusive pandemia, e que podia estar um lugar mais legal. Sim, então, que já deu muitas oportunidades de se modernizar e muitas dicas do que precisaria ser feito, né? E às vezes até aproveitar um ambiente que é legal, que às vezes tá ali, sabe, meio confuso, assim, sabe? Eu fiquei curiosa com a história dessa loja que tu falou de 1920 lá, que tu perguntou pro vendedor como é que vende. Vende? Como é que ele te respondeu? Não, ele disse, não, a gente, vendia mais e tal. Aí eu lembro até que quando eu falei com ele, foi quando tava dando aquelas... acho que foi do pós-enchente, como é que foi? Que afetou pra caramba aqui, né? Claro, Não, foi antes, eu acho, eu acho que foi antes da história das cheias, na verdade, quando tava daqueles temporais. Sim. Aí arrasava tudo, né? Sim. Tipo, ficava sem luz. E aqui, eu lembro que foi um dia que afetou um dos cabos da SEC, que é tudo subterrâneo. Sim, tudo subterrâneo. E a galera ficou mais de um dia. Aí eu tinha vindo pro centro pra fazer provavelmente alguma coisa de varejo e tal. E aí eu tava passando na rua da praia e aí, puta, tudo escuro. E umas lojas, eu olhava assim, nossa, as lojas... E começando a fechar, falei, o que houve? Falei, a gente tá desde ontem, sei lá, sem luz. E, tipo, a gente vai sair até. Eu fiz o vídeo, tava mostrando. E aí, eu parei na frente dessa loja. E aí, eu perguntei. Falei, a gente já não tem vendido muito. E aí, falta luz. Aí, não, me ajuda, me ajuda, cara? né? E, então, assim... Só que o cara tava ali, não, eu tô aqui. Trabalho faz 20 e tantos anos. E é isso aí. Acho que a gente tá... Não se vende mais como se vendia e tal, mas eles continuam. E a minha pergunta é, será que ele ali não tem uma outra opção de uma outra, sei lá, uma outra loja? Ele podia estar vendendo numa loja masculina, que é num shopping. Uhum. E eu acho que essa galera gosta dessa muvuca do centro, Gosta. sabe? Eu acho. E outra coisa importante, o centro tem um fluxo que é invejável. Então não é à toa que. Não Então, é à toa. eu falei, por exemplo, com o Zafari, né? Que eles têm um braço de construção, de incorporação, e eles vão tem um prédio que eles compraram aqui no centro e que eles vão fazer um refit e tal, e vão ter áreas comerciais no subsolo, não, Onde térreo. É que vai ser isso? Tu pode dizer ou não Aqui pode? pertinho de vocês. Depois eu vou mostrar em matéria. Yeah. E aí, ligada, hein, gente? e vai ter coisa com restaurante e tal. Opa, mas afinal. gostamos. E aí eu perguntei, mas putz, as pessoas falam que o centro... Né, eu falei, tu tem proximidade, as pessoas um raio, não sei, tu tem um fluxo de tantas mil pessoas. Tu tem, o centro é o centro em qualquer cidade. Claro que é óbvio que tem cidades que tudo bem, mas aqui ainda a gente vê que é, porque assim, tu tem o Trenzuro vem até aqui, tu tem o fluxo dos ônibus, né, e tu tem um apelo, e tu tem uma orla aqui do lado, tu tem a casa embarcada, tem, né, as tu coisas tem um fluxo também, grande. não tá uma coisa terra arrasada. Não, e o cara diz, não olha, tá. com tudo isso, como é que eu não vou? Claro. Entendeu? E outra, a gente tá olhando para o futuro e vendo que as coisas vão melhorar. Tem indicativos disso. Então, esses caras não decidem investimento que não é pouco, porque eles, sei lá, acreditam que o centro histórico tem chance. Não, os caras estão olhando o negócio. Sabem, ainda mais se for ligado a um grupo como o Zafari da vida, que realmente tem um longo prazo importante e tal, mas que os caras botam dinheiro onde eles, né? Sim, já sabem. Já exatamente. sabem. Então, eu acho que essa coisa dos caras que acreditam, né, no varejo, mas claro que eu acho que tem um pouco de acomodação, às vezes podia ser, porque acho que se a loja tivesse uma pegada mais, talvez com uma carinha mais moderna, mais interessante, porque por exemplo, né, a área de moda masculina tem muita coisa legal, né, a gente sabe de coisas assim, então acho que... Até a história, né? Uma loja que tem, sei lá, que é de 1900 e primeira, segunda década,
Pô, isso já é, né? Isso a gente ouve, Isso né? já é Usa forte, essa história a teu favor, Exato. entendeu? Então, Tem quem aquela sabe eu tenho que fazer uma matéria com o cara que é o dono lá Eu pra acho que é entender uma melhor. boa. Eu acho que ficou aqui uma coisa que a gente precisa investigar, assim. Fica uma sugestão. Boa, vou Porque eu acho depois que anotar nas minhas 50 mil pautas. Mas, bom, eu acho que sim, uma boa provocação. Mas tem a questão do gostar, valorizar, ter o otimismo, e também tem a questão do apego, que às vezes te deixa paralisado, né? E assim, o antigo, ele é legal porque ele se mantém, mas ele só se mantém porque ele muda. Mas se ele não muda, em algum momento ele morre, né? E como é que ele continua? Tem outra história boa que eu cheguei a fazer matéria com. Aí eu entrevistei o cara que foi o cara que fez a gestão na maior parte do tempo. Que a gente teve um tempo no jornal, teve uma série que foi. Era Histórias do Comércio. Ah, legal. E a gente, toda segunda-feira, era no caderno Empresas e Negócios. E aí era uma página, sempre trazendo justamente marcas, assim, que tinha uma história de muito tempo e tal. E a gente fazia um rodízio, cada um fazia. E eu fiz a do Dab Dab, que é aqui na esquina aqui do mercado, sim, que é aquele prédiozão ali e tal, que é a loja de tecidos. Sim. E aí eu fui fazer com... Eu vou esquecer o nome dele. Depois eu vejo. Bom, afinal. Mas ele é até economista. Foi engraçado porque eu lembro que a gente sei lá, conversou bastante, assim, porque ele tinha essa formação, mas ele assumiu um negócio que o pai dele montou. E aí ele me levou no mezanino. Cara, o cara tinha, não lembro assim, na matéria eu citei, ele tinha não sei quantas peças de tecido, porque ali era alfaiataria. Aí, claro, ele sofreu a história da competição dos tecidos sintéticos, a competição do que entrou da China, porque arrasou a indústria têxtil, né, brasileira. E aí ele tinha peças ali, sei lá, de super, assim, tecidos de marcas Hermès e outros, né, e super caros, assim. E aí, quer dizer, que os alfaiates, a galera que trabalha com isso, né, que ainda tinha, né, e acho que isso também é um setor que eu acho que teve sei lá, também reaqueceu de alguma maneira. A manufatura, assim, né, o artesanal. E a ideia de tu atender um cliente que quer um corte X, eu acho que e continua, quer dizer... Sim, a super personalização, né? Continua aberto. E o que me chamou a atenção, assim, ele me deu uns números na matéria, eu citei, e ali tu tem que ter toda uma climatização, porque esses tecidos, eles ficavam fechados e tal. Claro. E aí ele morreu, né, acho que faz alguns anos. A loja continua, eu acho que não sei se um gerente e tal, porque eu lembro que ele disse que ele não tinha filho, né? Só tinha mulher que também acho que morreu, assim. E aí a dúvida era como é que ia ser a sucessão. E continua a loja ali, eu acho que eles têm uma gestão mais, assim, dos que trabalhavam. Mas a minha pergunta... E aí teve a história da enchente que pegou ali. Eu sei que eu fui um dia que eles estavam tentando limpar a mulher, até chorou, assim, quando eu fui fazer o vídeo, assim, porque eu lembrava. E ela dizia, eu lembro... acho que ela era mais recente, mas tinha um outro cara que disse que lembrava que eu tinha ido fazer a matéria. E aí eu falei, e aqueles tecidos? Tem aí em cima ainda. Então, assim, é muito louco isso, porque tu tem no centro de Porto Alegre, talvez uma loja que tenha um material que, não sei se uma outra operação tem, entendeu? Exatamente. Sim, tem toda é quase um arquivo, assim, né? Tu tem um arquivo histórico do que essas lojas têm, até porque os próprios imóveis, né? Tem um espaço de estoque diferente do que tu tem num shopping, do que tu tem em umas lojas, né? As galerias, elas abrem com espaços assim, muito diferentes. Sabe, com aqueles não é fardos, né? Mas aqueles tecidos dobrados, assim. Uma das coisas que eu achei mais incríveis, essa assim. coisa é legal, assim, eu acho que até talvez o centro ele fica um pouco mais caricato nesse aspecto, assim. Tu consegue ver eu queria fazer uma pergunta mais ampla pra Porto Alegre, mas talvez a gente pode segmentar pro centro se ficar mais fácil, assim. Tu consegue ver uma identidade específica, assim? Tu consegue, né? Como observadora, eu não sei se dá pra falar a identidade do varejista, assim. Do varejista ou do varejista? Do varejo aqui, assim. Eu acho que assim, falando em geral, eu acho que talvez em função justamente de que tem lojas mais antigas que são cada vez mais raras, tu veja menos quem são os donos, né? Então, a gente vê mais assim, porque eu acho que se eles ainda mantêm, talvez alguns são mais velhos, aí não estão no dia a dia, né? Isso no varejo, talvez, dessas áreas, tipo, né, eletro não é menos, porque são redes, né, normalmente aí realmente não é a sede aqui e tal, é mais difícil tu encontrar, mas eu acho que antigamente se encontrava mais os donos, acho que ou os donos já estão mais velhos e não estão indo, ou eles não, né, de alguma maneira, sei lá, os filhos, e aí eu acho que
essas gerações talvez mais recentes não fiquem tanto nessa lida daquela coisa que a galera fala barriga no balcão conversar, conhecer o cliente. Mas eu acho que em outros segmentos, e eu acho assim, Porto Alegre tu tem vários polos, várias regiões, né, que com os núcleos, assim, comerciais, tu tem a Zenha, tu tem lá a Cisbrasil. A Zenha eu acho que é uma das regiões mais interessantes, porque ali tem vários negócios, né, tem um comerciante local. A Cisbrasil, eu acho que ela mistura mais com redes e com, né, Sim. Até acho que pelo tipo ali, que talvez seja uma Sim, a possibilidade geográfica também, né? Que tinham e terrenos tem muito grandes, perto, muito ocupados, então acho que ela tem é engraçado não, mas é interessante como cada região de Porto Alegre realmente tem uma configuração e depende muito, né, tu vai na Zona Sul, né, uma coisa mais local e tal, mas onde eu vejo mais essa coisa do cara que tá lá na linha de frente é na área de supermercados, porque como a gente tem ainda, claro, tem as grandes redes, que tem, né, os Zafres da vida, que tem, não sei, quase, sei lá, 40 lojas, tem Assum e tal, mas tu tem muito, acho que ainda, um número de mercados de pequeno porte a mercadinho de bairro, e ali sim, tu acha que a gente encontra mais o cara que é o dono, né, tipo esses mercadinhos, lá perto de casa tem um mercadinho que eu até não fui mais, assim, porque eu acabei não estando muito em casa, mas eu lembro, assim, que tu começa meio que a acompanhar a evolução, assim, verdade, né, de como ele vai crescendo, vai botando mais coisa. Teve um dia que eu falei assim pra ele, vem cá, onde é que são... Não tem mais espaço pra botar coisa aqui. Porque já tava tão assim, não tinha como tu circular. Porque uma das coisas que a gente ouve muito dessa área de supermercados é a história que tu tem que ter corredores que sejam adequados para um fluxo das pessoas que estão ali. Porque tu vai com carrinho. Claro. Então, se tu começa a apertar mais, sim, as pessoas começam... Isso e aquela coisa de como tu atender, né, o consumidor. E eu acho que é o setor... Que a gente tem mais, assim, claramente, assim, aquilo que a gente até viu, né, lá na NRF, né, até com aquela conferência do Lee, né, Peterson, né? Então, que ele falou da história, né, do perfil do Vale do Retail, né, que vem que tem que entregar mais essa coisa do atendimento, né, que as pessoas querem agilidade, quer dizer, não ficar em fila, querem também alguém que atenda, né, o vendedor, sei lá, a pessoa que tá ali também, que consiga ter uma interação, né, que isso é outra coisa que eu acho que realmente muitos lugares ficam devendo. Que a gente sabe, que tem uma dificuldade de ter mão de obra, mas eu não sei, assim, aonde está sabe, a dificuldade, assim, não sei se é só não ter mão de obra, sabe? Eu acho que tem muitos lugares, e como tu vai em outros lugares, agora quando teve o Liquida, eu lembro que eu fiz ali até tá em vídeo, que eu fiz ali na Voluntários e tal, rapidão, assim, aí eu tem uma loja, entrei, assim, gravando e tal, e aí tinha uma loja, assim, uma loja nada, né, sofisticada. E aí tu vê o astral da mulherada, assim, sabe? Tipo, não, a gente tá com uma meta maior, a gente vai bater uma meta maior, isso aqui não. A energia do time. Aí eu falei, mas como é que vocês vão fazer isso? Porque as pessoas estão com grana. Eu falei, a gente vai dar um jeito, olha aqui, tem isso aqui e tal. Aí tu já vê, essas pessoas vendem mesmo. É uma postura diferente. Porque não é uma coisa assim, é um troço que tá ali e é super, super autêntico. Então, assim... essa coisa a gente tava falando dos mercados e tal, né? É onde a gente consegue enxergar melhor, porque a frequência, né? Certamente é o setor que mais tem frequência de consumidor, porque o cara vai 5, 6 vezes. Exato. Então, essas coisas do que tem que melhorar, que eu acho que eu nem lembro mais o que a gente tava... Não, a gente tava falando dessa questão de identidade, assim, eu acho que é uma ótima representatividade, porque tu tava citando como, né, a presença do dono modifica, né, a percepção de identidade do ambiente, né? E é uma coisa assim, porque como no setor dos mercados, tu tem ainda um grande número que são pequenos, o cara tem 1, 2 lojinhas, 3, né, ou tem uma que o cara faz ali, se dedica a fazer bem feito. Ali tu vê muito da evolução e de coisas assim que, o cara colocou, sei lá, um amadeirado, colocou daqui a pouco uma flor. O cara tá antenado para as coisas que estão realmente acontecendo. Que é assim, por exemplo, entrevistei, não tem matéria ainda e tal, vai estar no ar, mas entrevistei o cara que é o presidente tal da Unidasul, né, que é uma das maiores redes, terceira maior do Rio Grande do Sul. Fazia muito tempo que eu não via o De César, muito tempo. Eu lembro na época da Zero que eu entrevistava ele. Eu olhei para ele, nossa, o senhor tá muito bem. O cara disse que corre 25 quilômetros por dia. Vai humilhando. Acorda 4 horas da manhã.
E aí, a gente tava conversando sobre a história das lojas e tal. Eu falei, pô, hoje tu ter, por exemplo, que a gente vê em vários, né? Não é nada novo, mas afinal, a história das flores na entrada de uma Sim, loja, pra poder do supermercado, isso traz, assim... Só que assim, tu vê trabalhos, quer dizer, modelos e modelos disso, né? Tem uns que colocam de uma maneira muito mais, assim, com uma proposta muito mais clara, né? Daquilo ser uma espécie de cartão de visita, ou mesmo mas cuida daquilo, né? Tipo assim, daí o pessoal me diz, pô, a gente tem florista em todas as lojas. Sim, porque é um presente, né? Cara, e a hora que tu entra na loja, tu vê as plantas, cada vez mais, que é lindo. E daí tu chega lá e a planta tá toda morta, toda triste. Cara, aquilo dá uma depressão. Assim como, por exemplo, a área de frutas e verduras. Tipo, uma coisa que me, assim, ó, que eu não gosto, que me deixa irritada é chegar nas verduras. Eu sou super, assim, de comer muitas coisas verdes, rúcula, adoro. Chegar lá, tá tudo murcho. Eu falei, cara, ou os caras estão botando muito, porque tem refrigeração, ou os caras estão descontrolados nisso, ou, tipo assim, não dá, né? Porque as pessoas não... Eu não compro, não Como dá. é que vai comprar uma coisa murcha? Não é muito tipo barato assim, já. É o espaço fresco, né? Se não tiver fresco, não adianta, então não vende, né? Ou tá gelando tanto que, exatamente. sabe? Essa coisa até do mercadinho eu achei legal, porque assim, a gente fala muito e é bem legal. Tu comentou antes, né, sobre esses avanços paradoxais, assim, que a gente vê muito no comércio, né? Acho que ele se reflete muito como, por exemplo, a digitalização, muito bom, precisa ter agilidade, as pessoas estão mais críticas quanto a isso, mas elas querem mais personalização, elas querem que tu esteja olhando no olho dela e saiba de cabeça o que é o gosto dela, né? Esse é o sonho do atendimento padrão. Não, e tu ouve muito, assim, por exemplo, do supermercadista, aquele que é o cara que gosta dessa coisa de lidar com as pessoas, porque eu acho que é a regra número 1. Não gosta, vai lá pro back office. É difícil. E aí o cara diz assim, pô, a gente sabe o nome. O gerente que é o gerente que faz sucesso, é o cara que sabe o nome dos... Sabe o nome. Aí eu falei, cara, eu não acredito que os caras sabem o nome. Não, e tu sabe que um artifício do mercadinho que faz as pessoas se sentirem muito especiais é o caderninho, né? O caderninho. Tipo assim, pô, tu confia em mim, né? Tu sabe meu nome, se eu vou lá, pego o pão, tu anota. Pô, isso é o auge da personalização. E eu me lembrei do meu mercadinho, acho que quando, pra mim, assim, ganhou meu coração. Eles cobram muito mais caro pra tudo, né? Mas assim, ganhou meu coração, eu cheguei lá, eu falei, eu queria hortelã, né? Ia fazer um drink pras minhas amigas que iam chegar. A gente não tem, né? Eles não têm as bandejinhas. E daí o cara que tava no caixa, que é o proprietário, falou, não, mas eu moro ali atrás, eu tenho na minha horta. Ele saiu correndo, pegou. Daí eu falei, cara, é isso, sabe? Não existe lugar no mundo que tu vai ter. É a boqueria ali no La Felicíssima de Azevedo. Eles são maravilhosos. La Boqueria. La Boqueria O que é ali? Auxiliadora? É Auxiliadora. Eles são maravilhosos. Quinta-feira tem um espetinho no final de tarde. Eles são bem que eles servem pra galera? Serve. Eles vendem, né? Sim. E daí tem ali uma creche, daí junta as crianças da creche saindo com os espetinhos. É um sucesso, assim. É o cara daqui a pouco eu faço matéria lá com ele. E ele tem ótimos cafezinhos lá, maravilhosos. Olha eu fazendo propaganda do Boqueria, viu? O cara me conquistou. Ele foi lá na horta dele pegar a hortelã. Tá tudo muito caro no Boqueria, mas eu vou comprar ainda, né? Não, e essa coisa que tu falou da história da digitalização. Outra coisa também que irrita, por exemplo, é o Whats. Ok, o Zortec fala assim, os caras não estão fazendo nem bem feito o Whats, vão querer fazer a IA. Sei lá, sim, vai automatizar as coisas. Cara, não sabe nem mandar mensagem por ali, não respondem. Aí eu respondo. Falei, cara, não tem sentido, entendeu? Não tem. Então não usa, né? Por exemplo, tudo bem, a gente, né? E outra coisa louca é o seguinte, quando a gente gosta de um lugar, que às vezes, cada um, eu acho que as pessoas se ligam nos lugares ou porque tem as pessoas, ou porque, sei lá, o atendimento, ou porque tem aquilo que elas procuram, que tudo tem a ver com aquilo que o Lee falou, né? Tu encontrar o que tu quer, com qualidade, as pessoas, o atendimento, quer dizer, não ficar, não demorar, né? Porque se tu tá indo no ponto ali, é um momento que tipo assim, o teu time mais valioso que tu dedicou. E então as pessoas, acho que cada pessoa tem, né? Sei lá, a história da hortelã, provavelmente outras coisas já rolaram. Sim. E eu acho que entender isso e perceber isso, né? E isso eu ouço muito, assim, a gente vai fazendo as matérias, assim, quando os caras vão falando das mudanças, como é que eles identificam, até eu tava comentando, não sei com quem esses dias, que eu disse, como é que tu faz pesquisa pra saber o ponto, ou como vai ser o teu negócio, quem é que vai entrar no teu negócio, e aí eu já ouvi várias, assim, tipo, acho até os guris do Brasco, que foi uma das maneiras que eles fizeram isso. Eles sentaram na esquina e ficaram contando o número de pessoas que passavam durante o dia. Cara, eu já ouvi isso de vários. Excelente. Eu já vi de vários isso. Falei, eu tô aqui, eu sei que é um fluxo importante e tal, mas eu quero medir pra ver. E aí as pessoas contar. Não tem outro jeito melhor. Contar e tu tá no lugar. Eu acho assim, e acho isso é uma coisa muito legal, né?
as pessoas estão realmente querendo interagir com os ambientes e a questão é o que vai fazer elas escolherem os lugares que elas vão, entendeu? Que eu acho que é se tu tem essa escolha, se tu tá entre os eleitos, gente, e isso não significa zona de conforto, né? Outra coisa que é muito louco. Por isso que eu acho que o varejo, assim, a gente que trabalha, né, que é jornalista e veículo, claro, tu tá todo dia é dia, né? Sim. E aí outra coisa também que o pessoal às vezes vem, porque os jornais dão, sei lá, os veículos dão as coisas negativas, porque fechou loja. Então quando eu dou uma matéria, claro, tem os dois lados, assim, os caras, tem gente que diz, fechou porque é uma porcaria, fechou, putz, que merda. Vocês só dão coisa que fecha. Falei, porque a notícia é negativa. Não, negativo depende de que lado tu tá, assim, porque eu dou a notícia, eu tô dando a informação e faz parte da informação. Claro que eu sempre digo assim, eu adoro dar quando tá abrindo, adoro dar quando... boa. Porque, né, afinal, assim, eu acho que não é porque eu quero dar, assim, dar uma de, tipo... poliana, né? Eu tenho uma amiga minha, que é a Paty, lá de Nova York, o guris de Nova York, quem quiser ver, que eu digo pra ela assim, eu sou lá do poliana, desse nosso perfil, porque eu tô sempre, né, porque ela é mais crítica, mais assim, irônica, tu é irônica e tal. Eu falei, mas agora vamos olhar o lado poliana. Porque, tem que ter as vozes, né? E é uma coisa que não é porque eu já, assim, algumas, assim, eu já fui, assim, até meio detonada por causa disso, assim, porque eu vou fazer, assim, umas matérias, assim, sei lá, vídeo e tal, e, sei lá, eu sou assim, entendeu? Não é que eu dou risada, não é isso, eu tenho talvez uma expressão... Sim. Que eu tô aqui fazendo quase que uma terapia. Pode-terapia! Isso acontece no podcast, às vezes. Então, eu fiz assim, até, vou comentar porque, assim, nem tem nome pra citar, porque não, durante, na enchente, eu fui com a galera do Sincodiv e tal, que é das revendas, a gente pegou um barco, eu fui com o presidente e tal, e a gente fez ali ali aquela região do Chaves, ali onde ficou, né? Onde tinha super revenda. Sim. Aliás, né? No setor que tava assim, eu tinha revenda que tinha recém-aberto, nova, grande. E a gente foi passando, foi fazendo e tal. E aí no vídeo, eu editei o vídeo e tal. E aí, tipo assim, as pessoas, eu falo isso assim pra quem tá mais perto de mim, as pessoas não estavam chorando, não é? E elas não estavam também assim, dando risada, claro. Muito pelo contrário. O que eu vi ali eram pessoas que estavam, tentando superar uma coisa que tu tinha que enfrentar. Então, assim, e aí eu meio que, né, fiz, né, foi numa vibe assim que não foi uma coisa assim, até porque, de alguma maneira, assim, já tinha passado o pior no sentido assim, né, a situação estava instalada, né, e eles ali, imagina, o cara entrou na revenda com barco, entendeu? Tipo, não é o normal. Claro, na hora ali até disso, ele até se emocionou, claro. Então falou, olha, eu tô entrando aqui, e eu perguntar como é que é, né, é inevitável, né, mas eu sei que eu fiz o vídeo e tal, e o pessoal me detonou, assim, acabou comigo, tipo porque assim, como é que ela... triste? Não, porque eu tava, assim, eles achavam que eu tava rindo da situação. Sim. E assim, quem me conhece, alguma vez, não, ela tem, de alguma maneira, tem uma expressão assim, então... e talvez até eu tivesse que ter tido um cuidado, assim, não sei, mas, né, são coisas assim que às vezes a gente, eu tô falando isso mais porque, assim, nas matérias que eu faço, tem as histórias, né, que não são legais, que fazem parte, que a notícia, claro. Né, não sou, né, no meu trabalho não é fazer promoção, né, e aí, mas assim, a gente acaba, né, eu acho que eu levo um pouco mais isso, assim, porque é o meu jeitão, assim, entendeu? Sim. Não quero me justificar, entendeu? Assim, não mas... Não, mas é que eu acho que tem uma coisa, né, daí aqui criando palpite, mas assim, quando tu tá no meio da situação, tu consegue entender o que é normal naquele ambiente, o que não é, o que é atípico e o que não é, né? Naquela situação da enchente, aquela era a situação que tava todo mundo vivendo. Então chegou uma hora que a gente tinha que parar de lamentar e, cara, vamos fazer. Mas eu entendo, né, assim, por outro lado, que as pessoas, assim, de alguma maneira, tinha, assim, uma... Esperava-se uma sensibilização, né? Ou assim, não é, sabe, sei lá, mas ok. E aí eu acho que... E o que é legal dessa história de fazer o varejo é que... porque o varejo, ele
É a vida da gente todos os dias, né? Até sobre isso eu queria, daí já nos direcionando um pouco pro final. Sim, assim. pelo amor de Deus, a gente já tá mas aqui. Eu não quero que termine, mas assim, eu queria fazer uma pergunta pra ti, porque eu acho que nesse teu olhar de observadora, de interessado no varejo, acho que é bem essa fala, assim, o que tu entende que a gente, que não trabalha com a barriga no balcão, o que a gente tem pra aprender com o varejo? Uau! Aprender com varejo... É que a gente vive o varejo mesmo sem estar no varejo, né? Mas eu acho que é como fechar o caixa todo dia, né? De alguma maneira, talvez. Ou como varejista, com a atitude do varejista, se for mais fácil, assim. Não, eu acho que... Não, mas eu acho que o varejo, ele é um... Eu acho que talvez seja o setor onde as mudanças estão acontecendo todo o tempo, né? Por mais que algumas bases, elas não mudam, porque a gente até tem ouvido isso, né? Até agora, nessa história a gente falou disso lá em Nova York, aí com nossas fontes todas, né? Írio, Arcione, aqui do Cindy Lojas, o Zorteia, o Bom, da Fecomércio, tô aqui, né, o Ivonei, tô tentando, assim, não deixar ninguém, porque senão a galera briga comigo. E aí... se eles chegaram até agora no episódio pra brigar, eles merecem. Pode brigar aí, que a gente tá aqui. Pode xingar e esperar o próximo. E que é a história que a gente, né, usa isso também, né, acaba, porque eu acho que também vale, às vezes eu uso a coluna, assim, para reforçar algumas coisas, assim, que eu acho que a gente tem que... Até a história de estar publicado, né? Sim. Que as pessoas... Incrível, as pessoas valorizam, né? Exatamente. Aliás, esse é um detalhe também, eu acho que novo, da ressignificação do impresso para várias coisas. E aquela coisa como é que é? Do básico bem feito, Sim. né? Aí, se pensar, assim, que o básico bem feito, né? Que é uma coisa que o varejo... tem como algo, assim, que é o mínimo, né? Acho que para tu poder, sei lá, aquilo que a gente falou aqui, né? O atendimento, a história de tu mostrar para a pessoa que ela está sendo bem-vinda, né? A organização, né? Aí, se você olhar para nossa área, também, né? Pô, tu tem que ter um texto que defenda um pouco, tem que ter uma informação que seja razoavelmente apurada, que ela realmente tenha credibilidade. Na verdade, a gente é um varejo de informação, porque, sabe, a gente também tem que ter esses cuidados, né? E eu acho que hoje tá não é mais fácil, mas fazer um jornalismo, sei lá, ter uma informação que não precisa ser sofisticada, mas que ela traga aquilo que interessa às pessoas, e no meu caso, né, eu acompanhando mais essa área, ou outras áreas da economia, ou fazendo, né, eu gosto de fazer matérias de aviação, aeroporto e tal, porque é super, né, onde eu gosto mais de estar, talvez, hoje em dia. E eu acho que isso a gente tem que trazer pra gente como algo que a gente tem que entregar todos os dias, assim. E eu acho que tem muito essa coisa aí passa também por gostar, por se atualizar, entendeu? Essa coisa da IA, por exemplo, um troço que me deixa louca, assim, porque tem muita coisa que a gente tem que entender e principalmente como trazer para nossa atividade, até para facilitar, porque eu penso assim, cara, isso tem que me facilitar, porque eu já tenho tanto conteúdo para fazer. Tudo que eu queria era alguém que pegasse uma IA que pegasse meus conteúdos em vídeo, transformasse e, sabe, tipo assim, porque eu sei que tem informação que vale, então eu acho que é um raciocínio que o varejo está fazendo também, entendeu? Tipo, IA e outras tecnologias, que não é uma coisa, né, novidade ter tecnologia, está mudando a nossa vida. Eu acho que é isso. No final, assim, isso é tudo um meio, né? Sim. Para botar lá na plataforma, claro. Para as pessoas enxergarem. Então, eu acho... E ter o prazer de fazer, sabe? Eu sempre digo assim, acho que o varejo me deu muito isso, assim, é uma coisa que eu me divirto no sentido, assim, entre aspas, né? No sentido que é uma coisa que sempre tem coisa nova. Sempre tem coisa nova. Dá pra fazer dos jeitos legais. Dá pra, assim... E as pessoas gostam de super, assim... Nossa, eu fico assim, porque, né? Bastante... Sempre tem muita informação, tá? Não necessariamente eu consigo colocar no ar tudo. Mas, assim, eu fico o dia inteiro, assim, conversando aqui, entendeu? E converso com gente de tudo quanto é lado, assim. E as pessoas são super... pode mandar áudio, dá um jeito. Manda áudio. Se vira. E uma coisa que eu falo sempre, assim, que eu adoro dar coisas que... são fora de Porto Alegre, adoro. O pessoal do interior, vamos, que tem muita coisa boa. Legal. Porque a gente enche as pessoas... E outra coisa que também é algo que eu também gosto muito, assim, que eu vibro mesmo, assim, como
as pessoas estão antenadas para aquilo que realmente acontece perto delas, né? Então, reforça aquilo que a gente quer, as coisas ali no onde a gente mora, No ou nosso círculo. perto, que tu possa conhecer daqui a pouco quem é o seu João, lá que é o Sim. dono. Então, assim, quando tem algumas pautas que eu sei que são aquelas que são rei, assim, sabe? Tudo bem, o Zafari é rei sempre, ok. Zafari patrocina aqui o podcast. E o meu videocast também. Tô brincando. Mas, assim, as pessoas estão ligadas, assim, no negócio lá no que tá do acontecendo bairro, na volta, assim. ou uma loja, ou se preocupam quando, uma rede importante, daqui a pouco tá passando um perrengue, sabe? Sim. Então, eu acho que isso mostra que, quer dizer, no meio de tanta, assim, over, né, de rede social e tal, as pessoas conseguem enxergar, assim, aquilo que faz diferença, o que vai impactar a vida delas, Sim. ou se importar, sabe? E aí trazer, né, as pessoas, eu consumo, que nem tu falou, tu trouxe a história da loboqueria, né, e tal. Eu compro lá, os caras são super legais, então acho que isso é uma coisa um pouco que a gente... Pensando, assim, que tem muito conteúdo, como isso realmente tem relevância para a vida das pessoas. Eu acho que talvez, se a gente fosse fechar aqui, eu acho que é isso. Eu acho que a gente consegue dar uma informação, assim, que é relevante, que não é fria, né? Mesmo, né, o dólar subindo, tu pode dar de um jeito que não seja frio, mas eu acho que quando a gente lida com coisas, assim, que envolve... dedicação de pessoas que fazem o negócio e que acreditam naquele negócio, nossa, eu acho que é um privilégio eu poder fazer matérias disso, entendeu? Que legal. Eu acho que no final é isso, assim, realmente, assim, eu fico, assim, super, assim, não sei qual é a palavra, mas eu acho que... Inspiracional, assim, né? Não, eu me sinto, assim, até lisonjeada, não é lisonjeada, mas, assim, eu super curto quando os caras se dispõem a dedicar um tempo, assim, que eu sei que é um tempo super corrido, porque eu acho que no final, assim... isso é um pouco né, o meu jeitão, assim, muita coisa, assim, ao mesmo tempo, e muita correria, que eles estão ali, sabe, que eles têm que olhar um monte de detalhe, então quando o cara para, não, vou te explicar como eu fico assim, e às vezes eu vejo, assim, como antes era mais complicado, e como eles conseguem hoje, não, peraí, vou te passar as informações e tal, então, assim... Sim, também eles conhecendo mais o seu trabalho, sabendo o que tu tá falando sobre o varejo, né? E dispostos a, tipo assim, né, eu falo assim, quando eu pergunto assim, quanto que tu fatura? O cara fica meio mudo, assim, e eu falei, eu tô te perguntando porque eu tenho que perguntar, porque economia é isso, né, a gente tem, né, mas tudo bem, se tu achar que não vale, ok, eu entendo, eu só, né, e o Írio que falou, a gente tava na Vale, falou assim, eu gosto da Patrícia porque, assim, ela me manda assim, comenta isso aqui pra mim, isso aqui. O mesmo Orcione, né? Os dois são irmãos, então também tá em casa falar aqui, né? Ela me manda assim, eu já mando, tipo assim, a coisa funciona. E acho que varejo tem essa coisa de fluir, sabe? Sim, zero formalidade, né? Não tem espaço pra formalidade, não tem tipo como. assim, se eu fosse terminar aqui, eu não ia falar muito, mas tô falando muito. Sem fruição. Cobertura de varejo não pode ter fruição. Então avisa aí a galera. Quer fazer matéria? Maravilhoso. Não é fruição. Sem fricção. Sem dificuldades. Me facilita a vida. Facilita que ninguém tem tempo pra perder. Porque às vezes, assim, eu tenho que... às vezes pra checar um troço, eu tenho que ir aqui. Tentar abrir não sei o quê, que eu faço, e muitas vezes, assim, aquelas matérias que a gente dá, assim, tal coisa que não tá tão evidente, né? Que não tá ali, e várias, assim... Eu tenho que conectar várias pontas aí para chegar naquela informação que às vezes vai render, sei lá, a chamada. E para confirmar, porque uma coisa que para mim pessoalmente é complicado, eu dar uma informação que eu não tô segura. Sim. Aí isso daí é contra toda E sempre tem um jeito. Demora um pouco mais? Pode demorar? Eu vou analisar, dizer, peraí, eu posso dar uma notinha rápida, mas que eu sei que eu tenho sei lá, posso não ter sempre... Aí eu uso a palavra certa, tipo, olha, pode, aí tem várias maneiras. Pode ser, mas assim, a gente, para confirmar, às vezes, muitas coisas, tem um trabalho e, assim, a galera que colabora, eu super agradeço. Exatamente. Acho que já fica aqui a oportunidade de eu fazer um agradecimento para tuas fontes, né? Tuas muitas fontes. Sim, galera! Quantas fontes será que foram ao longo da carreira? Gente, olha, eu sempre digo que minha agenda de telefones aqui é uma agenda, assim, que acho que quando eu me aposentar, se é que eu vou me aposentar, eu posso negociar, porque, assim, meu lema é assim, eu pego o telefone do porteiro
do sei lá o quê, do cara que é ambulante. Sim, pode ser que tenha na que rua da praia. confirmar, Não, pode ser que- eu sempre acho que vai ter uma utilidade. Sempre. E se for, se em último caso, eu preciso dar uma informação tal, eu vou lá no Maps lá e descubro se tem um negócio do lado, o troço que eu quero, eu ligo para aquele negócio e eu Maravilhoso. preciso falar. Consegue uma foto para mim? Algumas pessoas já Maravilhoso. viram isso eu fazer. Se Mas vira. assim, porque eu acho que no final das contas eu sou repórter. Exatamente. E aí, se eu vou fazer varejo, vou fazer, sei lá, polícia, não importa. Mas eu prefiro fazer varejo. Paty, obrigada por compartilhar tanto, assim, tanta Nossa, eu história falei legal. demais, né? Ai, Meu mas é que eu espero que a câmera esteja pegando tão bem o brilho no olho que tu tem quando tu fala do que tu gosta, que é o teu trabalho, de contar histórias, conhecer pessoas, histórias de pessoas e poder compartilhar isso. Acho que a gente conseguiu trazer aqui, acho que fica o privilégio da gente, né, de quem acompanhou até agora e a gente que fica com esse material. Quem resistiu até pra agora, assistir, que meu eu tenho Deus. certeza que foi todo mundo, porque tava muito bom de acompanhar o papo. Ai, que Mais bom. uma vez te agradecer aí, obrigada por trazer com tanta transparência, assim, contar as tuas histórias também, né, que é o que a gente mais queria ouvir Ai, aqui. que legal. Eu não sei se quer fazer mais alguma fala final aí, algum último sei. recado, assim, pro nosso Porque a público gente do tem, Pode Conectar. a gente tem que cuidar para não ficar discurseira, né? Mas eu acho que algumas coisas, assim, para mim têm sido bem importantes, assim, nessa. E eu acho que tem muito a ver com. E acho que eu agradeço, assim, tipo, o jornal ter apostado em mim para fazer uma Sim. coluna como essa. Acho que as pessoas dizem que, pô, que a coluna que se dedica a varejo é muito legal. É Eu verdade. acredito nisso também, não é porque eu tô fazendo. Eu acho Sim. que é um tema que merecia. Como eu digo, podia ter um jornal só sobre isso, que tem muito conteúdo. Mas que também me permitiu, por exemplo, eu conseguir fazer essa saída aqui mais, por exemplo, fazer a NRF, que eu faço Sim. já desde 2018, só não Sim. foi na pandemia, que eu acho que é o ir mais, assim, viajar, aí as pessoas, né, as pessoas ficam vendo que eu tô pra lá e pra cá e tal. Isso me permite, assim, eu também tá muito mais sintonizada com as coisas que estão Claro. acontecendo. Tu entende de varejo. E exatamente assim, e ver assim, e olhar outras coisas e comparar. Não necessariamente vai ter matéria, por exemplo, Nova York, assim, que é um lugar assim que tem coisas semelhantes, não tem, e tem crise, tem, né? Mas só esse fluxo, né, de o que o olho da gente registra, ele realmente armazena num nível assim que é muito importante, assim. Então, eu acho que é um pouco isso para fechar, assim, que essa observação, né? Tu mesmo disse, assim, realmente a gente é um observador, né? E acho que eu, no caso, sou uma observadora mais especializada, sem perder, né, a referência de outras coisas, né? Porque a minha formação é bem, bem variada, assim, né? Eu fiz sociais porque eu queria trazer um conteúdo, assim, mais, assim, com mais base, assim, para entender mais, né? E como outras coisas. E aí eu acho que isso, assim, né? Essa coisa de estar nesse movimento sempre, que é o que me salva, assim, porque eu acho que é importante tu poder estar, sabe, trazendo né, e de vez em quando também lá no meio do texto citando algumas Sim, coisas, porque eu acho que eu tento, assim, no final das contas, acho que eu tento colaborar para que a gente tenha mais atualidade e também, assim, coisas que possam, em algum momento, lá o cara, pô, ela falou tal coisa, que legal isso, entendeu? Sim. E às vezes eu dou umas dicas, assim, eu vi tal coisa lá, acho que isso aqui podia estar no Rio Grande do Sul e tal, não sei o quê. E eu acho que é por aí, assim, um pouco Acho dessa... que engrandece, né? Acho que engrandece, assim, porque tu não tá só cobrindo uma informação, tu tá trazendo referência, tá apoiando, tá trazendo, acho que esse ponto de novo, né, da pessoa que te abordou, pra dizer, tu nos motiva, né? Pô, tu motivar alguém que precisa de motivação todo dia é um baita de um presente que tu entrega, né? Então, assim, eu não sei se eu posso falar em nome de alguém, mas eu te agradeço em nome de todo mundo que se sente beneficiado. E quando eu estiver lá no astral maior, não é porque eu tô rindo, eu tô... É um pouco do meu estilão, assim. Sorriso, coisa boa. Porque assusta, né? Porque eu tenho uma boca grande. Mas é importante ter uma boca grande pra quando a gente tem tanta coisa pra falar. Mas, não, assim, acho, por exemplo, né, acho que, tipo, já que a gente tá falando aqui, né, o Cindy Lojas é uma super fonte, acho que, e é muito legal que vocês também estão com projetos assim, porque eu acho que tem tanta informação, né, e eu acho que, no geral, assim, que as pessoas têm buscado também, elas também escolhem o que elas querem e ouvir, como querem ouvir. Então, acho que... E quando tem, assim, o nível, né? No nível no sentido que tem que ser mais, sei lá,
o cara tem que entender muito para conseguir captar ou entender o que a gente tá falando, né? Mas eu acho que a gente tem, assim, acho que nós como um veículo de comunicação, como jornalistas, a gente tem que tentar sempre estar assim, sabe? Conseguindo enxergar, mas ao mesmo tempo, assim, fazendo conseguindo também estar no mesmo nível, assim, transferir o conhecimento, né? Eu acho que é um pouco do que eu faço, assim, não tem que complicar, entendeu? Não tem que, sei lá, daqui a pouco, tudo bem quem faz isso, né? Mas tem uma voz, mas eu sei lá, eu faço do jeito tentar traduzir ao máximo. Que a gente tá conversando aqui, entendeu? Isso eu acho exatamente. legal. Isso é uma coisa que eu gosto. Então, ok. Enquanto e eu as acho pessoas que quiserem acessar. Eu acho que tu faz muito bem. E eu te agradeço por fazer. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso hoje. Pra quem tá nos acompanhando. Sim, tu também faz bem. Né? Muito obrigada, Paty. Eu espero que a gente tenha conseguido traduzir bastante do conteúdo, porque tem muita coisa nessa cabeça aí dentro. Não faltou riso aqui, sorriso, não né? Não faltou sorriso. Eu espero que pelo menos. Então, galera, quiser se motivar. Assiste no mudo, assiste várias vezes. Não, assiste várias vezes que vai ter uma vibe boa aí acontecendo. Vai ter muito corte bom. E obrigada mais uma vez, Paty, por ter vindo. Obrigada pela tua disposição e abrir tanta coisa aí dessa cachola, que com certeza tem muito mais por vir. E espero que a gente continue trocando por muito tempo também. E pra quem nos acompanha de casa aí, então, né? Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Se inscreve aqui no canal, segue, compartilha, traz tudo para tuas redes, compartilha também teus conhecimentos aqui embaixo. Vamos comentar, vamos continuar conversando. Que aqui você sempre pode conectar. E na próxima quarta-feira, mais um episódio quentinho pra você do Pode Conectar. Até mais!